Vasco volta a São Januário com casa cheia e jogo decisivo contra o Bragantino. Time adversário terá 2 desfalques importantes contra a equipe do Vasco. Vamos falar também sobre Praxedes. O jogador fez seu último jogo pelo Vasco no ano. Vai ter sido também o último jogo pelo Vasco, né, nessa sua curta passagem. A gente vai explicar por quê. Vamos falar sobre Atlético Mineiro nesse vídeo. Atlético que vai fazer um jogo que interessa muito ao Vasco. O Atlético ganhando, o Vasco não tem chances de cair. E olha, eles ofereceram uma premiação a mais a seus jogadores e a gente vai explicar isso para vocês. Também vamos falar sobre as possibilidades de Ramon Dias, que terá pouco tempo para montar o time para enfrentar o Bragantino nesta quarta-feira às 9h30 da noite. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu, faça parte da nossa família. Mais de 12 mil vascaínos por aqui. E essa semana promete ser até quarta-feira, muito tenso, né, torcedor? Quem não estará pensando nas possibilidades, fazendo contas, torcendo para outras equipes, não está torcendo direito, né? O torcedor vascaíno vai viver mais um dia de tensão na última semana de jogos da temporada do Vasco. Agora, não tem mais o que deixar para outro jogo, é agora e acabou, é a última rodada e o Vasco tem uma missão. Teoricamente, dependendo só dele, uma vitória, o Vasco, o Bahia pode fazer o que quiser lá, que aí o Vasco se salva. Se o Vasco não conseguir uma vitória, aí tem que torcer por resultado dos terceiros, torcer para o Bahia não vencer a equipe do Atlético Mineiro. E já uma informação vinda de Minas. O Lucas Tanaka trouxe essa informação agora há pouco, que o Atlético Mineiro prometeu aos atletas um incentivo financeiro maior caso a equipe termine o Brasileirão como vice-campeão. Para isso, o América Mineiro tem que vencer sua partida. É imprescindível para o Atlético Mineiro vencer a sua partida. O vice-campeão recebe algo aí perto de 45 milhões. Então, é um valor importante. E a depender dessa posição final, vai abaixando esse valor. E, obviamente, tem a garantia de estar no G4. Por exemplo, o Atlético vencendo, a equipe do Botafogo pode ganhar o que for, não passa a equipe do Atlético. Então, meus amigos, o Vasco está dependendo de um time que tem aspirações maiores no campeonato. Teoricamente, tem uma melhor campanha que o Bahia. Mas, obviamente, que a gente sabe que o jogo é jogado. Tanto o Vasco, quanto o Atlético, quanto o Bahia vão ter que jogar os 90 minutos para poder definir a sua caminhada. Mas terá esse incentivo financeiro para o Atlético Mineiro. Inclusive, o América, o Juninho falou hoje, na saída do campo, que muitas equipes ofereceram mala branca para eles, né? Mas eles não resolveram não aceitar. O próprio Juninho falou isso para não dizer, a gente só joga dependendo de dinheiro e tudo mais. O Juninho falou isso na saída do jogo contra a equipe do Bahia. Falando sobre o Vasco não terá Praxedes. Praxedes fez seu último jogo na temporada pelo Vasco contra o Grêmio. Por quê? Ele tem contrato com o Red Bull Bragantino. Por força de contrato, ele não joga. Então, Praxedes encerra a sua estadia no Vasco nessa temporada 2023, no jogo contra o Grêmio. Quase faz um gol, né? O Kaique salvou uma bola ali que o Praxedes chutou. Mas, enfim, começou muito bem. A reta final não foi tão boa e faz questionamentos aos torcedores. Se o Vasco resolver comprá-lo, ele continua no Vasco. Se não, foi o último jogo de Praxedes com a camisa do Vasco. Esse ano, jogador que tem gol pelo Vasco, gol em clássico contra a equipe do Fluminense, que foi a equipe que ele foi revelado para o futebol, apesar de ter passado pelo Vasco sub-12. Então, essa situação de Praxedes que fica aí fora da partida contra o Bragantino. Do lado do Bragantino, eles terão aí 2 desfalques importantes. Tomaram cartão amarelo ontem. O Juninho Capixaba, que para mim é o melhor jogador da temporada do time do Bragantino. É o cara mais regular, é um cara que não jogou só como lateral, é um cara que flutuava o campo todo. O Caixinha gosta de fazer ele jogar dessa forma.
e pra mim é um dos principais jogadores do Red Bull. Ele não enfrenta o Vasco, tomou seu terceiro cartão amarelo contra a equipe do Coritiba. Outro que não enfrenta é o Matheus Gonçalves, né? Que vira e mexe, a galera fala, esse cara é vascaíno, mas tem fotos dele com a camisa do Vasco em 2011, né? Ele também tá fora, jogador que tá emprestado pelo Flamengo ao Bragantino e não joga contra a equipe do Vasco. São os dois desfalques importantes aí, jogadores titulares do Caixinha no Campeonato Brasileiro, que ficam de fora do jogo em São Januário, mas mesmo assim não quer dizer que teremos vida fácil, porque não teremos, porque o jogo do Bragantino é um jogo equilibrado, é um time muito habilidoso, muita técnica, e vem aí para enfrentar o Vasco sem suas duas peças titulares, o Juninho Capixaba e o próprio Matheus Gonçalves. O Vasco, que vai ter casa cheia, importantíssimo falar isso, casa cheia, o Gigante da Colina. O torcida do Vasco, como eu falei, apoiar bastante, porque é a última rodada. E após o jogo, cara, seus protestos contra 77, contra Paulo Brax, contra quem quiser, pode acontecer. Mas dentro dos 90 minutos, é apoiar o time, é fazer com que esse time, querendo ou não, tenha essa maturidade. O próprio Maicon falou ontem sobre essa questão de maturidade da equipe, para que a gente possa sair com um resultado positivo, cara. Não depender de ninguém, não precisar do desespero de alguém fazer um gol lá, onde for, para poder salvar a gente. Não. A gente tem que buscar esse resultado positivo e não depender de ninguém, que é o mais importante, né? Esse negócio de depender dos outros não vale a pena. Então acho que o Vasco tem que fazer o seu resultado sim, chegar lá, jogar sério. O Bragantino não tem mais nada no campeonato. Não quero saber disso. Eu quero saber que o Vasco precisa urgentemente do seu resultado, terminar a temporada com a vitória, repensar a temporada 2023. 2024 tem que ser diferente. Os investimentos que foram feitos pela 77 não fizeram efeito. A escolha do técnico no primeiro momento não foi a correta. Algumas contratações não renderam o que a gente precisava. O Vasco faltou alguns jogadores nesse elenco que a gente falava desde o início do ano. Faltavam 10, faltavam 5. O Vasco teve um elenco mediano e que, com a chegada do Ramon Dias, conseguiu potencializar esse elenco. Mas temos muitas lacunas. E às vezes essas lacunas fazem com que a gente deixe esses resultados no meio do caminho, que a gente precise dos outros, que a gente tenha que contar muito com a sorte e com a fé de muitos. Senão, o Vasco provavelmente estaria aí na zona de rebaixamento, ou lá, quiçá rebaixado, né? Porque o Vasco tinha 9 pontos no momento. Então é isso. É buscar apoiar, é buscar vencer esse jogo. A preparação vai ser simples. O Vasco não tem muito tempo para se preparar. O Vasco chegou ao Rio já, trabalha, treino regenerativo para quem jogou mais do que 45 minutos. Os outros devem fazer um treinamento em campo. A preparação segue. Vamos ver se Medel terá condições. O jogador estava com problema na coxa, um problema ali na virilha, próximo à virilha, uma lesão muscular. O Ramon Dias também deve repensar essa formação. Vai com 3 zagueiros, volta com o Paê dentro de campo. O Vasco precisa do seu resultado. Então teremos aí muitas definições, principalmente no treino dessa terça-feira, que é, querendo ou não, o derradeiro treino, né? O treino derradeiro do ano. E aí iremos para a partida contra a equipe do Bragantino, num jogo que promete essa rodada, viu, gente? Teremos 10 jogos no mesmo horário. Meus amigos, emoção à flor da pele para todo mundo. Teremos aí jogos importantes durante essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Valeu, tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência e